Graças a paz, queridos. Eu sou o reverendo Ednei Santos e estamos aqui na nossa escola bíblica dominical online. Cada passo, a cada lição, Deus nos ensinando algo novo. Talvez você já tenha visto algumas lições dessas, mas sempre é bom rever a palavra de Deus, rever os ensinamentos do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os princípios de autoridade e submissão. E talvez, se você estiver assistindo em casa agora com toda a família, eu vou tocar alguns assuntos que talvez você cutuque assim. Faço não, porque a gente está aqui para aprender. Antes eu quero também lembrar o seguinte: baixa em PDF essa lição, faz todos os exercícios e no final você vai receber o seu certificado. Então, baixa lá no site da igreja, toda a aula, estuda, faz os exercícios e no final você vai receber o certificado. Vamos falar de autoridade e submissão. Isso é uma questão um pouco complicada, porque mexe muito no nosso orgulho, não é? A gente, quando vai ficando um pouquinho crescido, a gente já... Meu pai dizia assim: você já está taludinho demais, você já está querendo mandar em casa, aqui quem manda sou eu. Essa questão, autoridade, submissão, o que a Bíblia fala sobre isso? Nos anos 60, havia uma questão, foram chamados anos rebeldes, exatamente por confrontar toda e qualquer liderança. No meio cristão, quando nós falamos sobre autoridade, sobre submissão, lembramos logo da palavra mulher ser submissa ao marido, filhos, honrem seus pais e etc. O que a palavra de Deus realmente está querendo dizer, gente? Vamos pensar sobre isso? Vamos lá? Primeira questão que eu queria abordar aqui com vocês é o seguinte: toda autoridade provém de Deus. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Olha, a verdade é que tem coisa que Deus, Ele revelou a sua vontade, mas também a sua permissão. Nesta vontade ou permissão, na inclusão desses dois aspectos, nós vemos que Deus, Ele é soberano sobre a sua criação. Nada acontece quando Deus não quer. Então, nós entendemos pela palavra que as autoridades constituídas, elas estão ali, pastor, todas foi porque Deus quis, pelo menos foi pelo que Deus permitiu. Em João capítulo 19, versículo 10 e 11, parte A, Pilatos disse: então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Na conversa com o Senhor Jesus, Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Veja, Jesus já tinha sido preso, já estava ali às portas da crucificação. Pilatos pensa que quer revelar a Jesus assim: se eu quiser eu posso soltar você a hora que eu bem entender, eu tenho autoridade para isso. Jesus não desmerece, ou na verdade não é desmerecimento, mas Jesus não disse que ele está mentindo. Jesus realmente, você tem autoridade, mas sabe disso, você não teria nenhuma se Deus não tivesse permitido. Jesus, com isso, ele fala assim: o meu Deus, o meu Pai, ele governa a minha vida a ponto de permitir que você seja o líder na atualidade e que me permita ser crucificado. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Paulo, escrevendo aos cristãos que tinham Nero por autoridade, vê só, meu irmão, vê só o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, parte B e o versículo 2. Nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Lembra que eu disse vontade e permissão? E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Aqui a lição de hoje começa, engasgar um pouquinho. Porque
imagina Nero, um homem sanguinário, terrível. Mas Paulo vai dizer para aquela igreja assim: olha, Deus permitiu ele estar nessa liderança. Irmãos, nós vamos ver mais na frente que, claro, algumas autoridades, se elas vão de encontro nos mandando fazer coisas diretamente contra Deus, claro que nós estamos submissos em primeira instância a Deus. Mas aqui, Paulo não está falando sobre isso. Aqui, bem especificamente, Paulo não está dizendo assim: o que Nero fizer e mandar vocês fazerem, vocês têm que fazer porque Deus permitiu. Não. Paulo está lançando um princípio, o princípio de autoridade. E o princípio de autoridade, desde que ela não afronte diretamente as Escrituras ou Deus, nós temos que obedecê-las e respeitá-las. E em outros textos vai falar, orar por elas. Pedir a graça de Deus pela cidade que estamos, como Deus quando fala em Jeremias 29. Ore pela cidade que você está no cativeiro, pelos seus líderes, porque se a cidade tiver paz, você terá paz. Nós vemos em épocas difíceis, onde há uma confrontação direta com a liderança, e esquecemos que a palavra nos diz que serão condenados aqueles que resistem à autoridade que Deus deu. Martinho Lutero disse: o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. É nessa percepção de Lutero que eu construí o meu pensamento anterior, onde nós somos livres em Deus, mas nós somos servos também no que diz respeito ao governo que Deus determinou para nós. George Matheson introduziu na enologia da igreja este maravilhoso paradoxo mediante a autonegação. Eu não vou inventar de cantar não se preocupem. Faze-me um cativo, Senhor, e livre então serei. Obriga-me a entregar a espada e serei conquistador. Nos alarmes da vida me afundo quando estou só. Aprisiona-me em teus braços e forte minha mão será. É um arauto este hino daqueles que confiam em Deus, que se entregam a Deus, que abrem mão da espada e que honram a Deus com essas atitudes, sabendo que ao abrir mão da espada ele se torna na verdade um conquistador, porque ele conquistou não só homens, mas conquistou ao coração de Deus pela sua obediência. Deus permite até mesmo que sejamos injustiçados. É verdade. Nem sempre essa liderança ela vai reconhecer que está sendo um instrumento de Deus. Pelo contrário, às vezes ela vai por ser humanos, eles vão errar conosco. E aí, pastor, o que é que eu estou livre para me rebelar? Não. Nós precisamos continuar submissos a uma liderança, porém sabendo que Deus nos recompensará. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 e 19, ele disse: vocês empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente aos que são bons e compreensivos, mas também àqueles que te tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. É muito difícil viver essa verdade, principalmente numa geração como a nossa, onde nós estamos reivindicando nossos direitos à torta e à direita. E claro, se é nosso direito, nós temos que reivindicar, mas uma submissão bíblica é uma submissão que aponta para uma confiança que sobre o seu líder está o Senhor e que Ele está vendo todas as coisas. Vamos pensar agora nessa autoridade mais perto de nós. A gente falou sobre autoridade, não é? Governamental, por exemplo. Vamos pensar agora na família.
A autoridade delegada por Deus ao marido, como vai estar lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 3, por exemplo. Eu não vou citar esse texto agora, mas só apontando para ele. Deus deu autoridade ao homem para ser o pastor da casa, cabeça da mulher. E ela deve obedecer ao marido. Pastor, o senhor está muito antigo, quadrado, retrógrado, isso não existe mais. Olha, 1 Pedro capítulo 3, a primeira parte do versículo 1 diz: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido. É bíblico. É bíblico. A mulher tem que estar em submissão. Agora, claro, não é subserviência. A mulher não é capacho do marido, mas a mulher sabe que edifica o lar é aquela mulher que não resiste, que não briga, que não confronta. Claro, é importante que no matrimônio haja um ambiente saudável para o diálogo. Às vezes o marido chega em casa dizendo: é assim que eu quero e ponto final. Isso não é sábio, isso não é de Deus, isso não é prudente. O marido sábio é aquele que conversa, que dialoga, que chama a sua mulher para junto para tomar as decisões. Mas, se não houver uma liderança, a Bíblia diz que o reino dividido, ou seja, se houver equiparidade de liderança e houver uma divisão nesse reino, ele não subsistirá. A autoridade, claro, do marido deve ser exercida igual a de Cristo, sem tirania ou covardia. A autoridade não é imposta, ela é conquistada. O marido deve ser sensível, humilde, educado, respeitador, como eu citei aqui, perdoador. Tem que ser um homem que saiba ouvir a sua esposa. Ele seja para ela como Cristo foi para a igreja. Cristo não abriu mão da sua autoridade, mas ele exerceu com amor, com graça, com misericórdia. Efésios capítulo 5, versículo 21a, 23 e 25 diz: sejam obedientes uns aos outros, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aqui também fica claro que, da mesma forma que a mulher tem que ser submissa, obediente ao esposo, como a igreja é a Cristo, o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu sempre digo nas minhas palestras para casais que a mulher, ela será submissa, obediente, se ela for amada como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja com amor ágape, com amor sacrificial. Não foi o amor filo, não foi o amor eros, foi o amor ágape. E é esse amor que Paulo traz, exortando os maridos a ministrar sobre suas esposas. Vamos falar agora rapidamente sobre a autoridade delegada por Deus aos pais. Se tiver aí um filho do lado do papai, filhão, presta atenção no que eu tenho a dizer. Efésios capítulo 6, o versículo 1 ao 3 diz: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Os pais, eles têm autoridade espiritual sobre seus filhos. Uma vez, um adolescente, primeira congregação que eu trabalhei, eu era líder de adolescente lá, eu e Suzy. Chegou um adolescente para mim e disse assim: irmão, não era pastor da época, irmão, o meu pai disse que eu não posso mais vir à igreja. E aí, o que é que eu faço? Eu disse: não venha à igreja. Ele olhou para mim e falou: mas como? O senhor está dizendo para eu não vir à igreja? Eu falei: não, você tem que ganhar o seu pai. E para isso, hoje, você está submisso a ele. Então, obedeça. Foi incrível, porque não só ele obedeceu, quando logo depois também os seus pais começaram a frequentar a igreja. O que eu quero dizer é que a submissão aos pais
ela está diretamente orientada nas Escrituras. Nós vivemos em uma geração onde o conhecimento dos filhos, claro, às vezes passam a anos-luz do conhecimento dos pais. Mas isso não nos dá o direito de, por saber algumas coisas mais do que eles, a não baixarmos a cabeça e sermos obedientes à sua voz. Princípios essenciais de autoridade. Deus é o responsável pelos pais que nos deu. Deus é maior que nossos pais ou a autoridade que está sobre nós. Aí citando Daniel 4, 35, 3,16. Deus usa os pais, autoridades, provações para quebrar o nosso orgulho e autossuficiência, produzindo em nós humildade e maturidade. Rapidamente, eu não tenho muito tempo, as nossas aulas são curtas, você sabe muito bem. Volto a dizer, baixa essa aula em PDF, faz toda a lição, os exercícios e no final você vai receber o certificado. Aí vai ter aula completa. Mas aqui o que é que eu quero pontuar aqui? Nós temos que ser obedientes, sim, aos nossos pais, nós temos que ser obedientes aos nossos líderes. Agora, e quando, pastor, essa autoridade, ela entra em choque com Deus? Claro, aí é outra questão. Quando eu citei o jovem adolescente ali da igreja, é um caso. Porém, quando se fala no questão de Daniel, que orava a Deus, e é imposto que não ore mais a Deus e que ou adore a uma estátua, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, aí é a outra questão. Aí nós estamos submissos à autoridade de Deus que está acima de nossos pais ou de nossos governantes, claro. Mas essa sabedoria tem que existir em nós. O dever dos pais também, pais agora para vocês, só para não deixar os meninos aí com esse peso nas costas, lembrando Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Eu admito aqui que muitas vezes no ensinamento da minha casa, da minha filha, eu ensinando a ela sempre, dizendo assim, obedeça a seu pai, a Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe, quer viver muito na terra, tal, até o dia que ela descobriu esse versículo. Quando Susan descobriu que existia Efésios capítulo 6, versículo 4, ela disse assim, pais, não irritem vossos filhos. Aí eu, epa, tá certo? E me curvei a palavra também. Claro, irmãos, a autoridade, ela não pode ser exercida de forma tirana, como já citamos. Tem que ser no temor do Senhor. A autoridade delegada por Deus aos líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos. Rebelar-se é se opor e se expor à disciplina de Deus. Você vai ver muito isso em Êxodo capítulo 12. Vejam bem, presumindo, e aqui a gente está falando sobre uma liderança temente a Deus, uma liderança de servos fiéis, uma liderança bíblica, uma liderança não dominadora, uma liderança não manipuladora. O que é que a palavra de Deus a respeito? João 20, versículo 22 e 23. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Irmãos, essa palavra é muito dura, muito forte, muito direta, porque ela já revela que quando Deus reveste alguém de autoridade, Deus, Ele sabe o que é se responsabilizar por aquela delegação de autoridade? É muito sério isso, porque quando um líder, ele está em sintonia com Deus, como eu disse aqui anteriormente, quando ele foi uma pessoa bíblica, ele foi um servo fiel, ele não foi dominador, não foi manipulador de situações, ele realmente, irmãos, ele está revestido de uma autoridade espiritual, e se rebelar contra ele, está se rebelando contra Deus. Eu não estou divinizando os homens, eu não estou dizendo o que por muitos anos ficou-se num jargão, dizendo assim,
não toque no ungido. Não é isso. Não é isso. Todos nós fomos ungidos por Deus, pela graça do Senhor. Deus nivelou todos os homens. Eu gosto da expressão de Eugene Peterson, morreu recentemente, descansou no Senhor alguns anos atrás, pastor dos pastores. Ele disse certa vez: o que é um pastor? Ele é um pecador retirado do meio de outros pecadores. Não faz de nós seres angelicais ou espirituais demais, mas existe o princípio de autoridade, e essa autoridade delegada por Deus precisa ser respeitada. Os líderes precisam ser respaldados pelo amor e pelas orações. Olha, muitos pastores têm sofrido. Quantos relatos até de suicídio. Isso, irmão, rasga o meu coração. E aqui não há hora de culpar. A culpa é da congregação, a culpa é do pastor, a culpa é da sociedade. Não. O que eu quero dizer é que nós estamos unidos num povo e precisamos estar em comunhão, ajudando um ao outro. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz: se o pé, o dedo, o olho estiver, todo o corpo padece. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. É uma coisa que eu aprendi desde os meus 12 anos, quando eu cheguei a Cristo: a honrar o meu pastor, o meu líder, o meu diácono, a orar por ele e a fazer com que o trabalho dele seja mais ameno. Larry Coy disse: um fator importante para uma pessoa ter uma vida bem-sucedida é a sua capacidade de ver a mão de Deus nas atitudes, ações e reações daqueles que exercem autoridade sobre a sua vida, descansando na justa soberania de Deus, submetendo-se numa situação injusta, crendo que Deus poderá mudá-la. Provérbios 20, 24 diz: se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: confie em Deus. Mesmo numa situação injusta, se seu líder está equivocado, você entende que ele não está muito certo, não o confronte, não brigue com ele, ore, porque Deus vai falar o coração dele, Deus vai o instruir, dizendo para ele o que ele deve fazer. O princípio, a aula de hoje, princípio de autoridade e submissão, é uma aula um pouco complicada, porque, como eu disse no início da aula, ela mexe muito com o nosso ego, com o nosso orgulho pessoal. E principalmente quando nós somos, às vezes, já maduros. Quantas vezes você tem até, doutorado, ou tem uma expertise em alguma área, e se acha já sabedor de tantas as coisas. Olha, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não é para ser interpretada por nós ao nosso bel prazer. Ela é para ser lida, crida e obedecida. E Deus com certeza nos honrará pela nossa observância à palavra. Eu sempre, e eu digo isso para a glória de Deus, meus irmãos, sempre exerci com temor o meu respeito aos meus líderes. Esses dias mesmo, eu me encontrei com o meu pastor que me levou a Cristo. Que alegria recebê-lo. E eu dizendo assim: o Senhor foi tão bom na minha vida, Deus lhe usou tanto na minha vida, o Senhor me abençoou tanto. Ele olhou para mim e disse: mas você também foi uma bênção na minha vida. Ouvir aquilo dele e me encheu de alegria. Porque, e eu digo isso mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Se eu tenho sido abençoado, é porque este princípio eu tenho honrado na minha vida. Obedeça às autoridades,
que Deus colocou na sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos por essa aula. Pai, eu te peço força, sabedoria para todos nós, para que venhamos a praticar, não só ouvir essa mensagem, não só ouvir esse ensino, mas colocá-lo em prática na nossa vida. Que sejamos bons maridos, esposas, filhos, servos, empregados, ovelhas, pastores, diáconos, presbíteros. Que sejamos fiéis, não só a homens, mas às Escrituras. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Deus te abençoe, rica e abundantemente.